Aqui estou eu. Oi! Primeira vez aqui. Falar com você. Primeira vez aqui já começa com uma live, né? Pois é. Eu entrei no teu canal essa semana, depois que eu vi a live tua com a Elaine. E Aham. achei uma live com a Elaine, eu não sei mexer em nada. Já vou pedindo desculpas a você, Não, não tem porque eu problema. não sei mexer. Eu sou bem leiga realmente. Mas aí eu queria fazer perguntas e eu não sabia como fazer. A Elaine falou, não, converse com ela e você prontamente nos atendeu. Eu agradeço muito, viu? Então, o que eu ia falar é assim, eu vou dar uma explicação básica aqui. No final da live, quando você encerrar, você tem que salvar. Porque senão Ah, você tá. perde a live, tá? Tá. Eu tô com a Elaine aqui do lado, ela tá me dando uma Elaine, ajuda nisso. Elaine. Elaine aí é a logística. Ela tá me ensinando. Oi, Eu fiquei até pessoal. preocupada no início. Vamos enviar o aviãozinho aí para quem vocês quiserem para assistir a live. Que ótimo. Eu estou enviando aqui Bom, para os seguidores, estou chamando o pessoal, né? que legal. Tem muita Já gente aí tem que alguém gosta de ouvir coisas diferentes. que bom. Isso mesmo. Eu estou Bem, com algumas pessoas assistindo também já. em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Vamos ver se eu estarei capaz e à altura de responder a todas essas questões, não é? Vou tentar explicar o mais leigamente possível, porque primeiro porque eu não sou sheikh, segundo, eu vou contar como vivência de muçulmana, né? Porque uma coisa é você saber a religião e praticá-la num país islâmico. E depois, estou à vossa disposição para as dúvidas aí ou questões que eu consiga responder. Simone, desculpa interromper, é que eu formulei algumas perguntas e eu queria te conhecer primeiro. Eu já assisti alguma coisa tua, então se eu me repetir de coisas que você já falou, você me perdoe, é que eu Não, não gostaria tem de problema. Não conhecer. tem problema, até Eu porque queria tem saber muita assim, gente nova, tem muita gente nova que entrou no meu também. onde você nasceu, como é que você cresceu, como foi tua infância, enfim, os sonhos que você tinha, e como que você foi parar aí no Egito. Então, resumindo, porque a história dava até um livro, né? O meu pai era português, e sempre teve esse sonho de sair do Brasil, porque o Brasil nem sempre proporcionou uma qualidade de vida para todos, não é? E como descendente, ele gostou muito de Portugal e ele pegou assim na gente, criancinha, e levou a mim e aos meus irmãos para Portugal cedo. Então eu só nasci no Rio de Janeiro e eu fui cedo para Portugal. E eu passei toda a minha vida lá e estudei até a faculdade. Depois desses idas e vindas, eu retorno ao Brasil. Meus pais retornaram um pouco antes, meus avós estavam doentes. Eu tive um avô que foi atropelado por um ônibus em Belo Horizonte e teve morte imediata, mas ele já tinha os 80. E aí o meu pai já ficou meio abalado, já não saiu mais do Brasil, e aí eu acabei os estudos, depois de um tempo eu voltei. E aí eu fiquei um tempo no Brasil, meu pai faleceu e eu me liguei ao islamismo. E ainda estudei Entendi. novamente no Brasil também. E estudei novamente no Brasil. Eu tenho algumas perguntas muito simples, do tipo assim, eu gosto de saber a cultura. E como se pronuncia, como o povo aí, que nasce aí, pronuncia o nome das cidades, porque a gente fala Alexandria, a gente fala Gizé, e eu não sei, eu queria saber a pronúncia como que é, Simone. É assim, eu talvez, eu sei, mas não falo tão perfeito como eles, não é? Mas, por exemplo, Alexandria, Escandria, Escandria. Olha, Escandria. muito legal. Giza, eles falam muito, a diferença do árabe egípcio para o árabe clássico é o G também, né? O G e o J é J, não existe o G, é o J. Mas o árabe clássico diz J, pronuncia J. E o egípcio vai tudo para o G. Então, no caso, seria Giza. Giza. Isa. Há muita gente que diz Legal. Giza, Não tá muito mas há diferente quem para a diga gente. Gize. Não tem problema. Tem uma pergunta também que está diretamente ligada a você. Eu queria saber como que as mulheres egípcias, eu não sei Eu também de esqueci só pronunciar. uma coisa. Me perdoa. Tem que falar da capital, que é o Cairo. O Cairo Ah, não se sim. diz Cairo, ele Carreira.
Carreira. Il Carreira. Carreira. Il Bacana. Carreira. Aí, tá vendo? A gente vai, em poucos segundos, eu vou aprendendo muita coisa. Eu queria saber como que você é vista pelas mulheres que nascem, que são egípcias. Egípcias que falam egipcianas, egípcias. Egípcias. Porque em alguns lugares brasileiros eles chamam de brasiliana, não brasileira. Aí falam egípcia. Como que elas veem você, uma estrangeira casada com um egípcio? Olha, primeiro elas me deram sempre os parabéns, assim que sabem que eu sou estrangeira e convertida. Eles acham isso fantástico, porque eles dizem assim, que a coisa mais difícil é uma conversão, porque eles acham quase impossível eles se converterem, porque é difícil. Então eles acham que é um sacrifício bem grande. Então primeiro eles dão muitas parabéns a você. E no caso de ser estrangeira, eu nunca senti discriminação. Eles gostam, eles veem o Brasil como um país evoluído. Futebol, aí eles veem logo a cabeça o futebol. Eles ainda não têm ainda um conceito muito errado em relação às mulheres brasileiras. Mas, de 5 anos para cá, a coisa mudou muito. E, infelizmente, algumas brasileiras estão dando fama às que não merecem. Eu entendi. É assim em alguns outros países também. Já foi assim em Portugal. Eu tenho é saber, eu já vi em algumas lives tuas que você fala muito dos beduínos. Quem são eles? Quem são eles em relação ao Egito? Que são eles? Fala um pouco. Existem beduínos em vários lugares. Não é só típico daqui, do Egito. Os beduínos já existiam na antiguidade, desde a época de Abraão. Por quê? Eles são nômades. Eram aqueles povos que ainda não estavam fixos em lugar nenhum e percorriam o deserto. E gostavam de viver dessa natureza. Até hoje, se você questionar algum beduíno, por que eles vivem daquela forma, por que eles gostam de estar no deserto, ele diz que eles gostam da natureza. E a natureza deles é como se eles fossem os índios do deserto. Os nossos índios são da floresta, eles são os índios do deserto. Então, eles são aquele povo que nasceu ali, criou hábitos, criou cultura e foram islamizados. Depois de um tempo, eles não eram islamizados, eles eram pagãos também, ou adoradores de vários deuses, e de repente eles foram islamizados também, não é? Quando veio o islamismo, veio a maioria completa. Praticamente eles hoje quase que podemos dizer que os beduínos são todos eles são islâmicos, são muçulmanos. Mas, claro, existem os praticantes, existem os não praticantes, e além disso existe a cultura deles, que é bem rigorosa. Aqui, por exemplo, a gente vê a diferença entre as mulheres deles, quase não aparecem em público, e quando aparecem, elas sempre têm o rosto coberto. Já existem alguns que moram na cidade que as filhas, ainda novas, não usam o rosto tapado. Mas a grande maioria é com o rosto tapado, eles gostam de morar afastado da cidade, não são muito de praia, não gostam, eles gostam realmente de areia. Eles sempre têm, ou se tiverem uma casa mais próxima da cidade, eles sempre gostam de ter a casa da fazenda deles, e a fazenda deles é no deserto. Interessante, hein? É muito interessante esse povo, eu achei bacana. Eu queria saber também, Simone, se eu começar a te aborrecer com as minhas perguntas, você me interrompe, por favor. Não, fica tranquila. Como as mulheres andam em casa, porque até eu queria que você desse uma explicação sobre o lenço que você usa, eu acho muito lindo, você tem vários lenços. Uma coleção. Parece que tem uma diferença de um para o outro. Então, outro. ao Corão... É que nem a burca no Irã, eu não sei se... Eu queria que você explicasse isso, porque a gente realmente... É assim, existe uma diferença entre a roupa, que vocês fazem uma confusão, chamam burca tudo. E não é. O nome burca nem é um nome árabe. Ele para já é um nome afegão. E o Afeganistão, ele está na Ásia. O Afeganistão, Paquistão, Índia, pai. Tá ali aquele montinho. E o Afeganistão é um povo que foi islamizado, eles seguem o islamismo, e eles adotaram nas mulheres deles aquela vestimenta que normalmente até tem um tom azulado e tem aquela telinha para elas verem em crochê, muitas vezes renda ao crochê. É diferente. E eles chamam isso burca.
tem o mesmo sentido, talvez, da palavra hijab para nós, que é o véu. Hijab não é só o véu. Hijab significa cobertura, cobrir. Então, esse véu, como a gente diz que a mulher tem que usar, pode ser até mais comprido, ou deve ser um conjunto de uma vestimenta, não é só o véu. É toda uma vestimenta que seja adequada ao islamismo. Por que usamos? Porque no Alcorão, Deus, quando revelou o Alcorão, ordenou que as mulheres se cobrissem as suas partes, que fossem tentadoras, e que deixasse apenas de fora o que não podia realmente ser tapado, que era o rosto, as mãos e os pés. Mas existem aquelas por escolha própria. Na cultura também existia isso antes de serem, como você diz, islamizadas? Acredita-se que elas já se enrolassem um pouco, não é? Porque até as calças, a moda, o corte, costura não apareceu assim, né? Teve a sua história. Então, era aqueles panos, não é? Então, elas, claro, para sair na noite se cobriam, para se resguardar, porque a mulher sempre foi um pouco tida como sexo frágil, não é? E tida a abusos. Não. No passado, antes do islamismo, existia realmente aqueles que vocês conhecem como harém, como as odaliscas, as bailarinas, e vivia-se tudo em orgia, não é? Agora, com a vinda do islamismo, o profeta Muhammad, ele parou com isso tudo, tanto que ele foi odiado pela própria tribo. Quando ele relatou, ele ficou assim um tempo, mais ou menos à volta dos 40 anos de idade, o anjo Gabriel apareceu ao profeta Muhammad, foi assim que acontece, que é assim que sabemos, que é assim que estudamos. Ele aparece e ele começa a revelar algumas coisas do Alcorão. E assim foi passando. Quando ele ficou um tempo assim em reflexão, o que eu faço agora com essa revelação? O que eu faço? E até que ele começou a relatar o acontecido, as pessoas reagiram mal. Né? Por quê? Porque foi tudo ali na região de Meca, que é hoje a Arábia Saudita, onde está aquela casa. Ali, na época, era um centro de comércio, tudo pagão, fazia de tudo e tudo era permitido. E ele era da tribo dos Quraishita. E essa tribo, que realmente era um dos grandes comerciantes desse local, junto com os judeus, que naquela época conviviam, e junto com os beduínos, que também conviviam naquela época, eles... Quando ouviram ele falar, não pode mais, Deus ordenou que não pode haver essas orgias, e começou a dizer as mulheres têm que se cobrir, porque Deus ordenou que as mulheres se cubram, não mostrem os seus recatos. Ele foi odiado, porque assim, caiu o comércio, já ninguém quer comprar, porque tivemos que fechar a porta, as músicas, as danças, as bailarinas, a libertinagem. E ele foi perseguido, tanto que ele fez a primeira peregrinação de Meca, ele foi para Medina, não é? E levou uns anos nisto para tentar convencer o povo. O povo quase matou ele. Ele teve que se refugiar e ele fugiu, fez tipo uma peregrinação para outra cidade. E daquela cidade começou as guerras, houve anos de guerras para tentarem entrar nessa ordem do islamismo. E graças a Deus entrou. Então acabou-se as orgias. Foi quando depois começou Subentende-se que antes disso as mulheres não eram assim, não usavam... Completamente tapadas, não. Algumas dizem que até... Pronto, havia mais prostituição, havia mais libertinagem, como eu quero dizer, né? Mas eles talvez tinham aquilo como vida livre e vida normal, não é? Casavam-se irmãos com irmãs, e não existia regra, uma regra fixa. Talvez cada família... cada tribo tinha uma regra mais ou menos. Então, houve essa mudança. Me diz uma coisa, Simone. Eu fico te interrompendo porque eu preciso saber, eu gosto de saber. Não, só para concluir o véu. Então, foi uma ordenança dentro dessas que o profeta foi recebendo ao longo dos anos de Deus, que fala que as mulheres devem cobrir os seus recatos e só mostrar para o seu esposo e seus familiares e os homens com quem ela não pode vir a casar. Assim, aí vem a minha pergunta próxima, que era justamente sobre isso. Eu queria saber se dentro da casa, por exemplo, junto com a família, com os filhos, elas também precisam de ter
Porque vamos Não, combinar que a elas roupa... não precisam. Até porque existem casas, aqui no Egito nem tanto, mas a grande maioria dos países e as pessoas mais tradicionais, elas têm a casa com uma divisória onde por um lado entre as mulheres, do outro lado entre os homens, e até tem sala para os homens e sala para as mulheres. E ela, quando entra ali, ela tira logo o hijab, tira o véu e ela fica à vontade. Normalmente, como é uma roupa típica, assim como é uma camiseta no Brasil, a abaia, que é essa que eu estou vestindo, que é um tecido, ele é um tecido pesado, meio acetinado, mas nada, ele escorrega. E então ele é fresco. Então, elas têm uma para dentro de casa, às vezes elas trocam a da rua para ficar mais, aquela que a gente suja, sabe? Aquela roupinha de casa para a gente cozinhar, é o avental para tudo. E elas tiram o véu. Mas, se ela mora num andar, numa casa onde os andares, ela tem os cunhados, ela vai toda hora ter que ter um véu perto, porque se entrar um cunhado, eles não entram sem bater. Eles não entram sem falar nada. Mas ela pega aí e joga o hijab. Mas aí pode jogar meio que solto mesmo, não precisa estar ali toda apertada. Ela, mesmo que apareça um pouco. Na frente, na família mais próxima ali, na frente dos filhos. Nos filhos não tem problema. Por que os cunhados? Porque se, por exemplo, o esposo morre e algum cunhado quiser casar com ela pode casar-se com um cunhado. Só que então ele viu o cabelo dela. Então não pode mostrar aos cunhados, ou seja, aqueles que poderão vir a casar-se com ela. Então, certo. Se ela é casada, isso. O hijab, ele funciona para meninas solteiras também, para todas. Para todas. A partir da menstruação devem colocar. Tem meninas que aqui a cultura é tanta que as crianças já, aquilo para elas é o pão nosso de cada dia. Elas estão tão acostumadas que elas às vezes de pequenininha já querem imitar, já colocam. Umas muito antes de terem a menstruação, elas já colocam e já querem sair igual as mães, faz da imitação. E gostam de usar. Bom, na adolescência a gente não entende muito, e no meu caso pessoal, eu não entendo muito, mas hoje, eu penso que esse costume faz um bem enorme para as mulheres, porque, né, tem muita coisa que a gente não quer mesmo que ninguém veja. Eu queria perguntar a respeito da cultura no sentido de estudos. Os filhos são incentivados a fazerem o curso todo até uma faculdade, as meninas Sim. também? São, porque assim, o próprio islamismo, ele prega o conhecimento. Ele diz para você não crer sem você estudar, você precisa estudar. Você precisa buscar o conhecimento. Não é acreditar só no que falarem. Busquem os livros, busquem a cultura e busquem ir mais além. Então, elas são incentivadas sim. Só que como elas, às vezes, elas não gostam ou não têm cabeça, elas param ali no nível, não é? Mas tem sempre um certificado, um diplomazinho, nem que seja do primeiro grau, segundo grau, e isso influi no casamento, porque é tipo, eles nivelam as coisas. Você tem um curso superior, é quase impossível que venha se casar com uma pessoa que só tem a primeira série. É mais ou menos por assim. É muito por assim, porque eles tentam igualar o nível educacional, o nível mental com a da pessoa em questão. Então, quanto mais elevada ela for, ela sabe que ela vai ter um casamento melhor, não é? Então, eles não... Então, as meninas querem ter nem que seja aquele diploma do segundo grau para dizer, eu estudei. Mas aí não tem, assim, aquelas também que que concluem todos os cursos, no sentido, aqui no Brasil tem um curso superior. Mestrado, elas tem. Têm um pouquinho de preocupação aos homens, assim, no sentido de aproximar, eu não tenho curso superior, então nem vou. Não, porque ela se for muito mais além, ela também vai casar com um homem muito mais além. Ela não vai descer, não pode descer, entende? Entendi. Então, isso nivela muito aqui e pesa muito. Pesa imenso. Eu queria entrar agora numas questões mais delicadas. Se você não quiser responder, não precisa, por favor, fique à vontade. Mas eu queria saber, assim, a cultura egípcia. Como que vocês veem aí o homossexualismo? Uhum. Nós temos a ordem de Deus que temos que respeitar a criação e não mudá-la. E não é aceite no islamismo a homossexualidade não é aceite no islamismo.
A gente respeita, Sim. se a gente vê e saber, a gente tem que respeitar, mas não é aceite, de jeito nenhum. Assim, no país, por exemplo, no Cairo, vamos falar do... Como que é a pronúncia? Já esqueci. Carreira. El El Carreira. Carreira. El Carreira. É possível você ver um homossexual andando pela rua e que é um... Você não sabe. Primeiro, porque assim, aqui eles casam virgem. O islamismo diz que um dos grandes pecados que não é perdoado mesmo por Deus é casar, ter sexo antes do casamento. Também para o homem. E então, a grande maioria, mas o homem sempre teve aquela desculpa, e eu depois até, se eu não me esquecer, eu consigo explicar um pouquinho sobre essa desculpa, e eles prezam isso. Então você vai ver eles muito mais inocentes. Às vezes até o andar deles pode te levar a dizer, ai, parece homossexual. Eles não são, mas eles são criados de uma forma mais fechada. Não pode ter, nem verem vídeos sobre essas coisas, porque não deve. Mas todos quase acabam caindo em tentação, o homem, e vendo um ou dois, mas eles param, eles não continuam naquilo. Só mesmo mais próximo do casamento é que eles começam a conversar, às vezes os da família conversam com ele, os amigos, isso. Agora, eles não devem, mas hoje em dia, por causa da internet, no segredo, todo mundo tem uma vida pública, uma vida privada e uma vida secreta. E essa da vida secreta, às vezes eles não pensam que Deus está vendo. Entendi. Isso aí é em todo lugar. E o homem, ele não é um ser assim perfeito no sentido de fazer tudo direitinho, então tem, né, tem as saídas e... Então, a gente que vem de uma conversão e vem de um país ocidental, a gente já está acostumado com a homossexualidade e até de ver, respeitar, se você aceita ou não, é com você e você fica com a sua opinião. Agora, aqui, por exemplo, o meu marido, ele cumpriu todas as regras da religião dele até o casamento. Quando, às vezes, estamos vendo, e ele é médico, eu sou dentista, se a gente está vendo um filme e aparece, tem filmes na Netflix que aparece tudo, aparece realmente o relacionamento, ele às vezes ele até desvia o olhar porque ele fica com vergonha. Ele não sabe como reagir, porque ele nunca viu ao vivo e a cores, como a gente no Brasil vê até nos ônibus, se beijando em qualquer lugar. E aqui não é possível nem sequer, é proibido até o muçulmano e a muçulmana casados, manifestação pública de afeto. São restritas. Você tem que dar beijo ao seu marido em casa, não na rua. O máximo que pode acontecer na testa ou na mão, e pegar na mão, andar assim de mãos dadas, não tem problema. Agora, você ficar se amassando na rua, para eles isso não é viável e pode dar até cadeia, como já deu alguns casos de alguns estrangeiros que se aventuram. Embora o Brasil tenha uma fama muito, assim, às vezes eu acho que é uma fama um pouquinho desmerecida, outra hora eu acho que é merecido, mas eu não vejo muitas, pelo menos aqui no interior, eu moro no interior do Paraná, então a gente vê poucas manifestações assim em público também. É uma coisa que é íntima e deve ser íntima mesmo, né? Eu tenho família no Paraná, o meu irmão está no Paraná. Meu irmão é militar e ele está em Curitiba. É a capital do meu estado. Eu estive aí há 2 anos. Eu estive aí. Aqui hoje está gelado. Curitiba, teu irmão deve estar passando um frio tremendo, porque está gelado aqui. Ele gosta porque ele está acostumado, porque ele foi criado também em Portugal. Portugal é mais frio. Eu gosto também, eu gosto muito. Sim. O frio aqui não tem nem comparação com o frio europeu, né? Sabe o que eu gostei de Curitiba? Quando eu andava nas ruas, tinha muitas árvores de amora, muita amoreira. E eu ficava pegando as amoras na rua e comendo. Bom, né? É uma delícia. Eu gosto. Simone, exatamente o que significa a palavra Islã? O Islã significa a submissão, a redenção à vontade de Deus. A pessoa é submissa. Você tem que cumprir aquilo que ele fala, né? Que ele ordena no livro do Alcorão. Ok. Eu queria saber se, como no judaísmo, que tem um judaísmo bem
tradicional, vamos dizer assim, tem o judaísmo mais moderno, e se também no islamismo tem essa, todo mundo ou tem um lugar que o islamismo é mais rigoroso, ou Olha, existe o extremista. Em todas as religiões existe o extremista. Existe o extremista e aqui no Egito eu não sei te dizer assim, tem um partido e tal extremista. Aqui, graças a Deus, tá tranquilo. Pode até haver, mas eles são minorias. Eu sei de outros países e não quero citá-los, mas porque não é que não é por medo, mas porque acho que tem pessoas com mais propriedade até para falar deles, mas existe em alguns países uns grupos de islamismo que até interferem às vezes na política. Sem ser o Estado Islâmico antigo que apareceu aí, que foi descendente dos Talibã, que foi descendente de todos os terroristas, que não tem nada a ver, às vezes, com religião, né? Até porque eles fazem coisas contra o próprio livro, né? Como assassinar, assim, E às vezes se professam muçulmanos, mas não... Então, o extremismo existe porque tem pessoas que fazem uma interpretação e que querem seguir tão a rigor que começa a acrescentar, né? E a exagerar. E agora o modernismo não é aceito. Não é aceito, porque você está puxando... O modernismo é visto como que... Não existe uma formação dizendo assim, esse é o moderno Islã. Não existe. Você se está levando ele assim é porque você está puxando a brasa para tua sardinha. Você está querendo justificar a sua atitude porque fica melhor para você. Ah, mas estou com muito calor, eu vou tirar um pouco o véu. Então, quer dizer, mas a religião era clara, ela diz assim, se você não está fazendo, você está querendo mudar a religião, entendeu? Então, isso aí é o modernismo que você tenta mudar para poder te adaptar ou para poder se beneficiar. Então, não é bem-vindo, claro. Tá. Existem cristãos aí no Egito? Tem uma porcentagem? Existe, mais ou menos 10% são cristãos, porque assim, o Egito ele é diferente um pouco dos outros países. Vocês já ouviram falar na Igreja Ortodoxa, que a maior parte dos gregos e russos e etc. são as grandes matrizes, né? Mas o Egito, quando ele foi cristianizado, quem entrou aqui foram os romanos. Os romanos chegaram aqui e fizeram os pactos com Cleópatra, que foi a última faraó, e o Ptolomeu, que era seu irmão. Daí, acabou-se o reinado dos faraós. Foram quase exterminados porque, pronto, né? Foi assim a guerra e alguns se evadiram. Muitos filhos da Cleópatra eram romanos, né? Porque ela depois do Júlio César, ela foi para o Marco Antônio, que era o comandante lá dele, o general, e ela teve filhos com ele. Então as coisas se dispersaram. Mas existia um povo aqui que ficou aqui, que era descendente dos faraós, que eram egípcios. E eles, quando Roma entrou, né? Júlio César era romano. Roma entrou, o cristianismo entrou e o cristianismo se espalhou também. Mas não foi por ele. Foi depois que Cristo veio. São Marcos, como vocês chamam, não é? Ou Marcos para os católicos, São Marcos para os católicos e Marcos para os evangélicos. Veio aqui, se eu não me engano, foi São Marcos que veio aqui, e até tem uma igreja aqui muito grande que é dedicada a São Marcos. E ele veio pregar, acho que foi no século III depois de Cristo. Ele veio para cá pregar. Então ele começou a cristianizar, então, o solo egípcio. E esses primeiros cristãos, eles são chamados cristãos copta. São ortodoxos copta. São muito parecidos à igreja ortodoxa normal, mas não é. Eles têm datas diferentes, eles têm coisas diferentes. Por exemplo, eles fazem um jejum. Por exemplo, o dia do Natal deles é 7 de janeiro. Dia 7 de janeiro. 50 dias depois do Natal, até a Páscoa, eles fazem um jejum de carne de todos os seus derivados. Todos os seus derivados. Eles não comem durante esses 50 dias. E jejuam muito. Então, eles são um pouquinho diferentes. Porque aí, mas eles têm é parecido os bispos, os padres deles, mas eu não tenho certeza se eles casam. Os padres deles podem casar e os católicos não. Por aí.
Só que eles, se divorciarem, não podem voltar a casar. É tipo assim, eles são muito rigorosos mesmo. Então, eles são os cristãos coptas. É uma diferença que vocês precisam fixar, porque às vezes há uma confusão aí na cabeça das pessoas. Mas, para o muçulmano original, que não sabe muito bem sobre o cristianismo, porque eles nem estudam muito sobre isso, todos os cristãos, para eles, creem em Cristo. Então, eles não fazem diferença se é copta, se é ortodoxo, se é evangélico. Para eles é cristão, pronto. Para eles é só isso que interessa. Eu tinha muito mais perguntas para fazer a você, Simone. Realmente foi um prazer te conhecer. Mas, assim, nós vamos ter que encerrar. Eu estou com um problema aqui com os meus dados. E eu quero agradecer muito, muito, muito a tua paciência. Não, é bom que seja assim, de 30 minutos, para não passar muito e as pessoas não se enjoarem. Você agora vai me mandar as outras questões e a gente vai marcar outra live. Isso, é um prazer conhecê-la, viu? Deus te Muito abençoe obrigada. bastante aí na tua terra agora. Eu vi que você é apaixonada pelo Egito. Eu vi uma live tua. Graças a Deus, o meu esposo fez eu me apaixonar pelo Egito, porque ele me proporcionou um paraíso aqui. Dá para perceber. Muito obrigada. Então, pessoas, podem mandar as vossas dúvidas e nós vamos voltar. Exatamente. Se Deus quiser. Tchau, pessoal.